Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre um case de sucesso. Um condomínio de grandíssimo porte, com 8 torres, 700 unidades, 106 funcionários, mais de 3 mil moradores, 1.700 garagens, 43.800 metros de terreno, entre outras coisas que a gente vai entrar em detalhes para vocês. E para falar desse case de sucesso, desse condomínio que fica no ABC de São Paulo, nós trouxemos o síndico profissional, Eduardo Festa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ricardo, o prazer é todo meu. Para começar, é praticamente um prefeito, né? Porque existem municípios menores do que o que você tem como responsabilidade como síndico. É verdade. No nosso Brasil, nós temos aí mais de 200 cidades que não alcançam essa população. Qual que é o segredo, se a gente pode chamar assim, para conseguir... eu vou falar, antes de entrar em pontos específicos, mas ter uma ordem dentro de um condomínio com tantos moradores, tanta diversidade, jovens, idosos, pessoas às vezes de nível cultural diferente, nível social diferente. A gente tem um ponto principal para conseguir que o condomínio ele ande tranquilo? Ricardo, tudo funciona em cima de uma disciplina, tudo funciona em cima de controle, tudo funciona em cima de pessoas que lhe ajudem. Quando eu assumi o condomínio, a grata felicidade, depois de ter me aposentado, em assumir a minha casa, porque eu também sou morador, primeira ação a qual tomei foi integrar a equipe das empresas que trabalham dentro do condomínio. Então somos 11 empresas, permanentemente, diariamente, com 106 colaboradores que pertencem à equipe unificada do condomínio. Então o lance é aí, integração, muito trabalho, objetivo, meta e disciplina. Disciplina significa regulamento interno, convenção, código civil e gestão. Acho que você citou 2 pontos importantes. Primeiro, a disciplina de se cumprir o correto, né? Eu acho que isso é um ponto crucial. Sempre. Às vezes o síndico tem medo de se indispor, aplicando uma advertência ou uma multa ou chamando a atenção, mas é obrigação dele porque ele está ali no Código Civil, né, para fazer cumprir também o regulamento interno e a convenção. Acho que esse é um ponto que o síndico primeiro tem que ter essa ciência que, por mais que seja um cargo político no bom sentido, né, porque muitas vezes a política é vista de uma maneira errada aqui no Brasil, mas é um cargo político no bom sentido, mas em termos de procedimentos, regras, convenção, regulamento interno, não existe política, né? Deve ser cumprido. Exatamente isso, exatamente isso. E eu me embaso exatamente na regra, não é? O condomínio, ele é obrigatório a seguir o Código Civil, o que a construtora deixou, que é a convenção, e, particularmente, o regulamento interno. Então, aquele síndico que ele tem medo de ação, ele tem medo de agir, ele tem medo de conversar, ele não vai ser um ótimo síndico, ele não vai ter como ser um síndico. Por mais, você citou 2 pontos que possam parecer divergentes, mas, na verdade, não existe divergência nenhuma, e quando eles andam juntos, eles são cruciais. A disciplina e o compartilhamento com a equipe, né? A força da equipe. Então não é porque o síndico ele tem que ter disciplina e fazer cumprir que ele deve fazer tudo sozinho, pelo contrário. Você, e a gente conversou aqui fora do ar e já conversamos em outros momentos, a importância que você dá para a equipe, o quanto, e eu falo a equipe, não é só os funcionários próprios, estou falando de funcionários terceirizados, estou falando de prestadores de serviços, e você chama de uma equipe só, né? Não tem a separação. Eu acredito que esse talvez seja o seu principal mérito do envolvimento. Você vai no condomínio, o envolvimento de todos
em prol do condomínio, naquele propósito, e a palavra certa é o propósito. O que faz uma coisa bem feita é o propósito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tudo tem que ter um propósito, não é? O propósito para dentro de um condomínio, eu canso de falar, se pegar nos nossos comunicados, nós somos uma fábrica de satisfação. Agora, construir satisfação, você precisa ter gente imbuída naquele objetivo, naquele propósito. E, graças a Deus, nós conseguimos aí, não é? Tivemos substituições de empresas, tivemos substituições de funcionários, sempre seguindo a lei, seguindo a regra, mas para alcançarmos hoje o índice de satisfação no condomínio, teve muito trabalho. Sim. Eu faço postagens diretamente na minha página da EF Consultoria, não é verdade? Que é a minha empresa que presta serviço para o condomínio. E o objetivo dessa postagem, para qualquer um ver, é sempre demonstrar ao condômino o que é realizado e demonstrar a necessidade de nós termos cada um dos colaboradores executando cada uma das atividades dentro do seu melhor. Dentro do seu melhor. E eu vou te colocar aqui numa pergunta mais já um pouco mais difícil de responder, que é o seguinte: muitos síndicos colocam que uma das principais dificuldades que tem é desenvolver ou despertar, melhor dizendo, a motivação dentro da equipe de trabalho. Porque muitos pontos da equipe, um é controlador de acesso, um é faxineiro, e que é difícil você criar essa união e essa vontade de se fazer o melhor, diferente na Disney, né? Então, na Disney a gente consegue, é tudo maravilhoso, você lê os livros que tem da Disney, mas como trazer essa realidade para dentro de um condomínio? E essa é a pergunta que eu te trago, dentro de um condomínio que você percebe uma energia diferente, um envolvimento diferente, como que você consegue criar isso dentro de características em funções tão difíceis, às vezes, de ser criado? Ricardo, o respeito a uma pessoa, ela não está em tratar ninguém de Maria e nem se chamar de Zé. Ou amigo, que é um termo até legal de ser usado, mas eu trato cada pessoa que trabalha comigo, ou às vezes uma pessoa que eu não conheço, primeira coisa que eu pergunto, qual o seu nome? Porque eu acho que eu não desrespeito ninguém em chamando pelo nome. Cada colaborador que está ali dentro do pátio, independente da sua função, conversa comigo diretamente. Eu tenho um canal de ouvidoria com o síndico que é aberto a todos os colaboradores. Isso traz um respeito muito grande. Eles têm a liberdade de conversar diretamente com a pessoa a qual tem, vamos dizer assim, a situação integral, né? Até eu não intervenho com os métodos da empresa, sempre deixando bem claro isso, mas controlamos cada posto de serviço. Então, eu acho que o êxito, eu toco muito nesse fato. Colaborador. Motivo demais cada colaborador pelo fato do bom trabalho que cada um deles executam. Porque tem as dificuldades próprias e, ao mesmo tempo, tem que estar o dia inteiro no seu melhor, fazendo melhor. O colaborador de limpeza, ele é, às vezes, muitas vezes maltratado com ações que são feitas por diversas vezes no dia, mas eu não encontro nenhum rosto ali chateado, fala preocupado, mas sempre com um sorriso no rosto. Então, não tem como. Gestão, para mim, é ter uma equipe altamente qualificada, altamente motivada, e, com certeza, todos os resultados são alcançados. Eduardo, a importância dos controles, principalmente num condomínio de grande porte, controle de poço, controle de manutenção, controle de equipamentos, controle de saco de lixo, por exemplo, a importância e como se realizar controles num condomínio desse porte. Primeira coisa, a minha área sempre foi engenharia, e engenharia é dados, engenharia é estatística. Então, eu faço estatística, até essa semana nós soltamos a estatística do nosso condomínio,
onde são realizadas mais de 1.400 atividades por dia. Quem olha assim para mim e fala, não, você está falando besteira. Como é que você vai provar isso? Eu recebo a quantidade de lixo que sai de cada torre todos os dias. Eu tenho pela Atlas a quantidade de vezes que os elevadores, os 26 elevadores se movimentam. Eu tenho o posto de trabalho de cada uma das empresas com a quantidade de funcionário conforme contratado. E aí eu poderia falar para você toda a estatística. Mas eu montei quantas vezes o monitoramento analisa as imagens e os maus hábitos e os maus comportamentos, quantas vezes a administradora atende diariamente, quantas vezes a parte jurídica nos atende diariamente. E você controla isso num Excel ou você tem um sistema de controle? Nós não temos um sistema. Tá. Nós temos, na verdade, planilhas e, logicamente, nós temos as biometrias, não é? Sim. Eu tenho um condomínio, qual são 5.000 pessoas que participam da academia. Eu tenho 300 pessoas que se utilizam da piscina. Eu tenho 2.000 vezes que abrem os portões por dia. Então, tudo isso é estatística. Então, quando se fala que um portão quebra demais, beleza, ele é usado 2 vezes por dia, aí então, quebra demais. Agora, se abre 2.000, ele vai ter então, mais anomalias. Então, você está me falando que os controles eles são importantes, não só para que as coisas andem corretamente, mas para você também saber as ações que deve tomar. Então, por exemplo, o quanto o controle é importante na gestão da manutenção predial, por exemplo. Perfeitamente. Citando aqui a questão da quebra do controle de acesso que deixaria o condomínio vulnerável. Eu vou deixar essa pergunta no ar, quero falar de controle e manutenção predial, quero falar de planejamento, eu quero falar de gestão de manutenção, gestão administrativa, gestão financeira, mas no segundo bloco. Primeiro a gente vai para um quadro que chama Síndicos de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Núbia Maria Ferreira, eu sou síndica profissional, atuo no condomínio aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e também em Santo André, que é Grande São Paulo. Eu fui convidada a ser síndica profissional da noite para o dia. O nosso prédio aqui estava desfalcado, não tinha ninguém para assumir, e eu assumi esse desafio. E eu falei, eu gosto de desafio, eu quero ser síndica. E aí, ao assumir, imediatamente eu busquei me qualificar, eu procurei um curso de renome no mercado, busquei consultoria com a minha administradora, eu quero o melhor curso, fui fazer e eu vi que isso me fez sentir, além de segura, me fez vencer aqueles desafios que eu tinha. Com qualificação, você conhece, você tem segurança, você tem dados, você tem conhecimento, você pode decidir muito melhor. Hoje eu atendo 2 condomínios, um na Vila Mariana em São Paulo, em Santo André, na Grande São Paulo. E a minha ideia é daqui a uns 2 anos ter 5 condomínios. A carreira de síndico profissional é uma das mais promissoras do mercado. Não dá para trabalhar mais no achismo. O condomínio tem que ter síndico profissional. E os outros estados do Brasil estão também avançando nisso. Então eu creio que daqui a muito pouco tempo, todos os prédios, todos os condomínios do Brasil terão um síndico profissional. Para ser bem sucedido, um síndico precisa se qualificar, gostar de pessoas e gostar de resolver problemas. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas no ar para você. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais para você. Até lá!